Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quanto você precisa ter investido dentro de um determinado fundo imobiliário para que os rendimentos do próprio fundo imobiliário sejam suficientes para comprar uma nova cota desse fundo. E se você ainda não entende muito bem sobre fundos imobiliários, se você ainda é um iniciante nessa área, eu tô deixando um card aqui, um link para um vídeo que eu expliquei para você que é iniciante tudo sobre fundos imobiliários, para você começar a entender sobre esse mundo. Caso você esteja gostando do nosso conteúdo, já deixa o like para o YouTube entender que ele é bacana e compartilhar com mais gente. E eu tô deixando todos os links e referências que eu utilizo para esse vídeo aqui na descrição. Então dá uma olhadinha depois com calma, porque tem bastante coisa legal aqui, beleza? Então vamos embora pro vídeo. Bom, a grande maioria dos fundos imobiliários distribuem os seus lucros, de acordo com a regra lá, que ele precisa distribuir 95% semestralmente, mas a grande maioria distribui mensalmente. Então a gente consegue ter uma certa previsibilidade dos valores que a gente vai receber de acordo com o número de cotas que a gente comprou daquele determinado fundo, certo? Mas claro, nada é garantido, estamos falando de renda variável e alguns fundos podem cessar a distribuição de rendimentos em alguns determinados meses, então a gente tem que entender que existe essa possibilidade de receber ou não, mas é possível, olhando o histórico do fundo e o momento atual, ter uma certa previsibilidade sim. E nesse exercício, para fazer essa conta que eu falei para vocês, eu vou trazer 3 fundos imobiliários de exemplo, e lembrando que isso não é uma recomendação de compra, é apenas um exemplo, tá legal? E os 3 fundos que a gente vai utilizar como exemplo são o HGLG, o ALZR e o MXRF. São 3 faixas de preços ali um pouco diferentes, para ver o que mais encaixa dentro da sua realidade e você já ir construindo esse pensamento para o longo prazo, certo? No primeiro exemplo, a gente vai falar do HGLG. O ticker dele, o código de negociação na bolsa é HGLG11, e para fazer essa conta a gente vai precisar de apenas 2 informações: o preço que ele está sendo negociado na bolsa de valores, isso varia dia após dia, mas eu vou usar o preço que eu peguei hoje de R$ 189 reais, e o valor do último provento que ele distribuiu, ou seja, o último rendimento, o último dividendo. Cada um chama de uma coisa, mas eu vou tratar aqui como provento. Então, no dia de hoje, a cotação dele está em R$ 189 reais, e o último provento distribuído por cota foi de 78 centavos. Eu estou colocando todas as informações aqui na tela, e eu tirei todas essas informações do Funds Explorer, que é um dos sites que eu utilizo para fazer toda essa avaliação dos fundos imobiliários. Então, tendo esses 2 números em mão, ou seja, o preço da cota e o valor distribuído do último provento, a gente chega na fórmula mágica. O que você precisa fazer para fazer essa conta? Você pega o valor, o preço dele negociado hoje, R$ 189 reais, e divide pelo valor do último provento distribuído, nesse caso 78 centavos. Fazendo essa divisão de 189 dividido por 0,78, nós chegamos ao número, arredondando um pouco para cima, de 243. O que esse número quer dizer? Quer dizer que eu preciso ter 243 cotas do HGLG para que, quando eu receber os próximos rendimentos, os próximos proventos, o valor recebido seja igual ao valor da cotação dele de mercado. Então, para eu ter 243 cotas do HGLG, considerando o preço de R$ 189 reais, eu teria um montante total investido no HGLG de R$ 45.927 reais. E na data de pagamento dos proventos, o valor total que eu receberia seria de R$ 189,54. Ou seja, com o valor que eu recebi referente ao valor que eu tenho investido no HGLG, eu posso comprar mais uma cota dele. Legal, né? Porque isso mostra a força dos rendimentos quando a gente reinveste no longo prazo. Então, se você está começando agora e recebendo alguns centavos de rendimento, foca no longo prazo, porque esse momento vai chegar. Vai chegar um momento onde o valor que você vai receber dos rendimentos, aí eu não estou falando só de fundos imobiliários, mas também de ações, vão ser suficientes para aumentar o seu aporte e comprar novas cotas. Mas eu trouxe esse primeiro fundo um pouco mais caro, e agora vamos para os outros 2 exemplos. O segundo exemplo que eu vou trazer é o ALZR11, e os dados dele do dia de hoje são: valor da cota R$ 125 reais, e o último provento distribuído foi de 60 centavos. Então vamos fazer a nossa continha. A gente pega o valor da cotação hoje, 125, divide pelo último provento distribuído, 60 centavos, e a gente chega no valor de 209 cotas. Ou seja, eu preciso ter 209 cotas do
a LZR11 para que quando eu receba o próximo rendimento desse fundo, o valor seja suficiente para eu comprar mais uma cota do próprio fundo, sem precisar aportar nenhum dinheiro a mais, ou seja, a própria força do rendimento está me permitindo comprar uma nova cota desse fundo. Ou seja, no caso do LZR11, eu precisaria ter um total de R$ 26.125 investidos nele, e isso me daria um total de 209 cotas na cotação da data desse vídeo, e o valor que eu recebo referente aos rendimentos, eu consigo comprar mais uma cota. Vamos agora para um terceiro exemplo mais baratinho. No terceiro exemplo, a gente vai usar o MXRF11, e os números dele hoje são: valor da cotação R$ 10,98, valor do último provento distribuído 0,07, ou seja, 7 centavos. Então, fazendo a nossa continha, R$ 10,98 dividido por 0,07, a gente vai chegar num valor de 157 cotas. Ou seja, se eu tivesse 157 cotas do MXRF11, quer dizer que quando eu for receber os rendimentos, os proventos desse fundo, o valor que eu receberei será suficiente para comprar uma nova cota desse fundo. Então eu precisaria ter um valor total investido no MXRF11 de R$ 1.723,86. Viu que o valor ficou um pouco menor, né? Então, se eu tiver esse valor investido no MXRF, total lá de 157 cotas, quer dizer que na data de pagamento dos rendimentos, dos proventos do MXRF, eu vou ser capaz de comprar uma nova cota dele. E, gente, eu trouxe 3 exemplos, mas a gente tem alguns fundos que custam até menos do que isso, e outros, claro, que custam R$ 1.000, R$ 2.000. Essa conta vale para qualquer fundo imobiliário, tá? Então você vai usar o valor da cota dividido pelo valor do último provento distribuído, e esse é o número de cotas que você precisa ter para receber o suficiente para comprar uma nova cota somente com os rendimentos distribuídos desse fundo, tá bom? E se você quiser entender um pouco como que a gente faz para analisar, entender se um fundo é legal ou não é, achar mesmo os fundos imobiliários, a gente fez uma live que eu tô deixando o card aqui em cima, fazendo todas essas avaliações, entendendo qual site buscar, como analisar isso através de uma planilha. Tá tudo bem explicadinho do zero até a compra do fundo imobiliário. Então é só você dar uma assistida aí na live que você vai curtir. Eu deixei os tempos separadinhos para te ajudar na navegação lá dessa live que a gente fez, tá bom? E agora eu tô trazendo aqui na tela para vocês um gráfico que mostra o seguinte: um investidor que apenas comprou uma cota de fundo imobiliário e não fez mais nenhum tipo de investimento. Observe que ele teve a valorização da cota sim, com o passar dos anos, porém esse foi o valor que ele obteve ali de retorno, né? Você observa aí pelo gráfico como é que foi a subida dessa valorização. E no mesmo gráfico você tem um segundo investidor que pegou todos os proventos distribuídos por essa cota e reinvestiu nesse próprio fundo. Ou seja, ele usou o poder dos próprios rendimentos para comprar novas cotas do fundo. E aí você observa o quão importante é você reinvestir os dividendos. É claro que você pode chegar num patamar onde você vai pegar uma parte dos rendimentos para ajudar nos custos, né, de casa, ou até para se manter. Isso é o que a gente chama de liberdade financeira, né, onde você consegue viver da própria renda. Mas enquanto você não consegue, foca no seu trabalho, foca no aporte consistente, que com o passar dos anos, a força dos juros compostos, junto com o reinvestimento dos dividendos e o aporte do seu suado trabalho, com certeza vão te fazer chegar muito mais rápido na tão desejada aposentadoria. E você que acompanhou até aqui e está gostando do nosso conteúdo, eu te convido, toda quinta-feira a gente faz uma live ao vivo aqui no YouTube, às 21h07, onde a gente debate sobre investimentos e negócios para aprimorar o nosso conhecimento junto. Então eu te espero lá, o vídeo de hoje fica por aqui, e se você gosta do nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram, e eu tô deixando o link aqui do nosso canal do Telegram para você também ficar por dentro das novidades que eu solto diariamente para você. Um abraço e tchau, tchau!